Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas?
Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar:
Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede.
Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a Ó vós, Senhor.
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
Podem sentar-se. Queridas irmãs e irmãos, celebramos nessa tarde o ponto mais alto do esforço de Deus em se comunicar conosco. O silêncio que se estabelece na Terra, no cosmo inteiro, é o silêncio que merece, depois de ouvir a palavra mais eloquente de Deus dirigida a nós. Deus é amor, Ele nos ama, nos criou para o amor. A cruz, diz Bento XVI, é o discurso silencioso mais eloquente de Deus. Ante este dizer de Deus, dando-nos a palavra com a qual Ele criou todas as coisas, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, a palavra que veio para dar luz ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. A palavra de Deus, a fala de Deus pregada na cruz. Nos protestos, a gente vê sempre a imagem forte, quando alguém quer causar um impacto, de colocar uma fita adesiva na boca. Jesus pregado na cruz é uma forma da gente tentar dizer para Deus: chega, não suportamos, não damos conta de entender tanto amor. Mas aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele fala a verdade, como ouvimos o testemunho do relato do Evangelho de João. Ele, aquele que escreve o Evangelho, sabe que fala a verdade para que vós acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum de seus ossos. E outra Escritura ainda: olharão para aquele que transpassaram. Aquele transpassado por nós, pregado na cruz, Jesus. Quando pensávamos ter alcançado dele o silêncio extremo, ele ainda disse palavra de salvação. O soldado que atravessou-lhe o lado, que o transpassou, ao tirar a lança, derramou sangue e água. Recordo, como imagem simbólica extraordinária, das duas entregas generosas de Jesus. No relato de João, a última entrega que Jesus faz ao mundo antes de morrer é dar ao discípulo dele, Maria, como mãe, é dar à igreja para ser filha de Maria,
eis aí teu filho, eis aí tua mãe. É a última ação de Jesus, a última palavra de Jesus. Dizendo isso, ele reclama a sede, prova o vinagre, morre. Termina de morrer, o relato diz que os judeus achavam muito feio celebrar a festa solene da Páscoa com os corpos de pendurados no monte, do lado de fora das muralhas de Jerusalém, como o topo daquelas tendas que a gente vê ali do lado de fora, o Monte Calvário ficava assim. E de dentro da cidade, mesmo da esplanada do templo, se enxergavam aqueles corpos. E eles pedem autorização de Pilatos para quebrar as pernas, para limpar o cenário. Essa talvez seja a forma mais extrema da nossa violência, quebrar as pernas daqueles que matamos para morrer logo, para limpar o cenário. Essa é a noção de estética e limpeza que o mundo tem. Esse é o conceito de beleza que nós temos. Quebra as pernas, morre logo, tira os cadáveres, para a festa solene da Páscoa não ter essa gente feia, suja, imunda, blasfema, ladrão, pregado lá, lembrando a gente aqui que existe quem faz coisa contra a lei. Mas eu queria pegar com vocês duas ideias importantes que Bento XVI me ajudou a contemplar. Tomem aí o versículo 24 do Evangelho. Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás. Leiam. O sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Enquanto Jesus é conduzido ao sumo sacerdote, tem a segunda e a terceira negação de Pedro. Vai para o versículo 27. De Caifás levaram Jesus ao palácio do... Versículo 28, né? Desculpe. Isso. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Espere lá. Olha a noção de pureza, de asepsia. Condenar alguém à morte de cruz e matar com tanta violência não é impureza, mas entrar no palácio de uma autoridade pagã, isso deixa a gente impuro para celebrar a Páscoa. Olha o conceito de pureza, a aberração. Essas duas referências, Jesus levado por Anás, amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Caifás que leva Jesus ao palácio do governador, indica para a gente que Jesus enfrentou dois processos. Um processo religioso e um processo político. A morte de Jesus é resultado de uma forma equivocada de viver, de compreender e viver a religião. A morte de Jesus é uma forma equivocada de entender o papel da política. Quando a religião se desvia da sua natureza original, e quando a política se desvia da sua natureza,
as atrocidades são dramáticas e muitas vezes irreversíveis. Mas nós estamos vivendo hoje, eu sei que o que eu vou dizer causará grande desconforto. E eu mandei um texto da paróquia para muitos membros, sabendo da polêmica do que eu vou dizer agora. Mas nós chegamos no ponto mais perigoso da história, em que a gente pensa em o poder religioso e o poder político se tornar um só. A gente mobilizar a religião para que a religião faça o seu político e o político seja ao mesmo tempo líder religioso e líder político. Essa é a última das grandes desgraças da história do mundo. A mais perversa de todas. Porque se a religião sozinha, desviada, sem o exército e as armas da política, pode fazer o estrago que faz, imagine a religião com dinheiro e força na mão. Está entendendo o raciocínio? Eu sei o tamanho da gravidade do raciocínio que eu estou seguindo. Não é meu, é de Bento XVI. Como nós estamos vivendo no Brasil, quem quiser entender disso, leia Jesus de Nazaré. O volume 3º que relata exatamente o processo da morte. Você verá que o que nós vivemos no Brasil e no mundo, com o estreitamento do discurso religioso tentando manipular a sensibilidade, o discurso político tentando aproximar da sensibilidade religiosa, aqui nós podemos trazer de forma definitiva a morte da religião e a morte da política, já que a religião e a política já mataram Deus. Irmã, irmão, na verdade, convido vocês a uma contemplação mais sensível agora. O que a política e a religião fizeram com o servo sofredor, o profeta Isaías conta que, enquanto se une política e religião para matar Deus, olha o que é que Deus fazia. Primeira leitura, versículo 4. Aí, no final da página, dessa primeira coluna, no final, da página 53. Encontramos o último parágrafo da coluna à esquerda. A verdade, encontramos? Encontramos. Suba o olhar, versículo 13. Era desprezado como o último dos mortais. Encontramos? Sim. Leia. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que, brada, Ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. e nós pensávamos, Fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. a religião pensava isso. Ele é um desprezado por Deus, e na verdade é que aqui ele se oferece para ser o nosso remédio. Ele tomava ali não as dores dele, mas as nossas dores. Sofria ele mesmo as nossas dores. Continua. Mas ele foi ferido por causa, De nossos pecados, brada, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. ai, que vontade de poder entregar essa cruz para cada um poder levar lá.
levá-la para casa e passar esse resto do dia, até amanhã, na hora da ressurreição, sentado lá na sala da sua casa diante dela. Ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A religião que o condenou e a política que o condenou não sabiam disso. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, suas feridas o preço de nossa cura. E antes de morrer aqui, na sexta-feira às 15h, ele antecipou sua morte, morrendo aqui, tomando o pão e o vinho e dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, isso é meu sangue, o cálice do meu sangue, que é dado por vós e por todos, o cálice da nova e eterna aliança, derramado por vós para a remissão dos pecados. Aqui a cura passa também pela cura da religião e da política, a cura da escravização das ideologias que transforma a gente manipulada pelo poder da religião e pelo poder da política, achando que fazendo assim agrada a Deus. O que agrada a Deus é o homem e a mulher aceitar Deus ser cura, acolher da parte de Deus o preço que Ele paga por nossa paz, por nossa cura. Isso é que agrada a Deus. Feridos e machucados por nossas ideologias religiosas, políticas, culturais, sociais, que plantam em nós raízes profundas das árvores malditas, da intolerância, do preconceito, de achar que a solução do mundo é a violência e é mais arma. Escutemos ecoar no profundo e no abismo do nosso coração, Jesus dizendo para mim e para você: guarda tua espada na bainha. Guarda a tua espada, não quero você com arma me seguindo, não quero você com espada defendendo-me, porque a minha ferida vai curar você, a minha dor vai ser o preço da sua paz. Amém. Amém. Nós vamos agora proceder um rito que muitos acham até cansativo, mas eu acho bonito demais. Na página 56, nós vamos proceder o rito do momento chamado oração universal. Você vai prestar atenção. Vamos, gente, vamos preparando lá. Eu estou introduzindo para vocês terem um encaminhamento. Você preste atenção que a igreja agora reza por todas as necessidades do mundo. Daquelas da igreja, do Papa, mas reza também por todas as religiões, por todas as igrejas cristãs, pelos judeus, reza pelos que governam, rezam pelos que não têm fé, religião nenhuma, rezam pelas vítimas de todo tipo de sofrimento, reza pelo bem, pela prosperidade do mundo e dos povos todos. É belíssima essa oração. Nós a faremos com profunda piedade, acompanhando aí no seu livreto. Se você der conta de ficar o tempo todo de joelhos, faça-o do seu modo. Se não, tem o rito que eu sigo, ajoelhando e levantando a cada momento da oração. Você pode acompanhar piedosamente, esse momento. Os que estão sobre o altar, desçam, por favor. Oremos, irmãos,
Rezemos, irmãos, apresentando juntos com toda piedade as necessidades do mundo, porque a Igreja, sendo católica, universal, ela precisa cuidar da salvação de todo o universo. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Num tempo de silêncio, reze. Cantemos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, estabelecida por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. No silêncio, reze. Cantemos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo, Dom João Justino, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. No silêncio, rezemos. Cantemos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Rezemos em silêncio. Cantemos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. No silêncio, reze. Cantemos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. No silêncio, rezemos. Cantemos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Rezemos em silêncio. Cantemos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Rezemos. Cantemos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos
e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. No silêncio, rezemos. Cantemos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que, por vossa graça, se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações, a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. No silêncio, rezemos também pelas vítimas da violência, como aquelas lá de Santa Catarina, as crianças e as famílias. No silêncio, rezemos. Cantemos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos filhos e a força sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Preparemos a mesa e o coração para receber Jesus na Eucaristia.